Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí tudo o que a mídia está falando do Botafogo, né? Que já desembarcou aqui no Rio, já chegou no Rio, já vai aí passar alguns dias para começar a preparação para voltar à programação normal nas competições nacionais. Ficou interessado? Quer saber tudo que a mídia está falando do Botafogo, os possíveis, né, nomes para substituir o Renato Paiva, o principal nome mais cotado aí para substituir o Renato Paiva, na verdade? Então assista esse vídeo até o final. Noite desta terça-feira, aqui no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão, a delegação do Botafogo que disputou a Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos, enfim, chegou ao Rio de Janeiro. Voo direto da Filadélfia, onde o Botafogo disputou a última fase que participou da competição nas oitavas de final, acabou eliminado pelo Palmeiras na prorrogação. Então o Botafogo agora concentra no restante da temporada. Serão alguns dias de descanso para os atletas até domingo e aí na segunda-feira retorno das atividades no CT Lonier para a sequência da temporada, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, também, claro, a Copa da Libertadores. O Botafogo defende 2 títulos importantes aí, Brasileiro e Libertadores. E também a questão do novo treinador. Renato Paiva acabou demitido por John Textor, dono da SAF, depois da participação do Botafogo na Copa do Mundo de Clubes. Em definição ainda, em relação ao novo nome, o italiano Roberto Mantini até colocou na rede social uma mensagem para o Botafogo nesta terça-feira. Isso causou alvoroço entre os torcedores do Alvinegro. Roberto Mantini passou pela seleção italiana, outros clubes italianos, e no início do ano foi um dos nomes cogitados para substituir o Arthur Jorge. Mas o John Textor, que renunciou ao comando do Lyon, vai ficar mais próximo agora do Botafogo, mantém tudo a 7 chaves. Alguns jogadores permaneceram nos Estados Unidos, Marlon Freitas, Alex Telles e também Savarino permaneceram por lá, podem ir para outros lugares, estão liberados, folga com os seus familiares, e aí reapresentação, como eu disse, apenas na próxima segunda-feira no CT Lonier. Olha aí, o Botafogo já voltou ao Brasil com a missão de contratar um novo treinador. Rodou. Uma mensagem misteriosa de incentivo ao Botafogo fez barulho na internet. Alvo de Textor no início do ano, o italiano Roberto Mancini citou o Alvinegro em sua rede social. Já em solo brasileiro, o Botafogo desembarcou sem entrevistas. O grupo terá folga e se reapresenta na próxima segunda-feira para seguir com a temporada. Quem não vai ter folga é a diretoria. A busca por um novo técnico vem mexendo com os bastidores, assim como o mercado da bola. Antes do Mundial começar, a pauta interna era sobre as possíveis saídas do zagueiro Jair e do lateral esquerdo cuiabano. O Nottingham Forest da Inglaterra tem interesse na dupla, mas o negócio segue parado. No próximo dia 15, o Botafogo encara o Vitória no Nilton Santos pelo Brasileiro. Muito bem, a preocupação do botafoguense era essa, Vene Casagrande. Meu Deus, e o Jair, e o cuiabano? Agora o botafoguense tá ali, dando F5, que eu sou velha, na questão do treinador. Ô, pessoal, põe na tela aqui este homem, que não é a primeira vez que ele faz gracinha com o Botafogo. No início do ano, Vene, ele tava curtindo nossas coisas, igual aquela gata que às vezes dá aquela curtida, bota aquele coração, sabe, Vene? Aquela gatinha bonitinha que você vai lá e pum, a foto. Como é que é o Shark Attack, hein, ô Lucas? Shark Attack, não tem Shark jeito. Attack, inclusive outro dia, aliás, vocês que são homens casados, entendam que existe o Shark Attack, que é, se você curtir uma foto de pet, biquíni. Isso. E mais qual é a outra? Arrumada. E arrumada. Se você curtir 3 desse tipo de foto na menina, você pode estar passando um recado. Verdade. Então, se você não quer graça com ninguém, você não faça isso. E tem que ser na mesma hora. Ah, tem que ser junto, pra aparecer ali. Porque se for separado, você tá curtindo uma foto normal. Quando você curte, 3 eu quero você. Então, tá aí o nome desse, é o Shark Attack. Conhecia o Shark Attack, Cris? Conhecia? O Shark Attack? Conhecia esse Shark Attack, não?
Não conhecia, não. Ele disse que não conhecia, não. Tá aí, ô Pedrosa, quem é este treinador? Solteiro, eu não teria paciência pra Você não fazer fez, isso. não puxar que ataque não ninguém? tenho paciência pra ficar vendo a foto. Tudo bem, né? Chatão, mano. 10 segundinhos tu já faz isso aí. Oi, melhor, oi, tudo bem? E aí, vamos jantar? Hoje em dia Mas tá às vezes tem diferente. que saber onde você tá pisando. Às vezes você porque hoje em dia, você né? pisa na areia movediça e te afunda, Verdade, entendeu? Lucas. Quem é este rapaz aí? Que não é tão rapaz assim, Roberto mas... hein? Mancini é um treinador histórico aí, principalmente no futebol italiano, já treinou seleções também. É um treinador que fez história no Manchester City. Além disso, ele foi o primeiro grande treinador da era do dinheiro do Manchester City também. É um cara que tem muita qualidade, tem um futebol ofensivo, sabe, obviamente, fazer grandes defesas, até pela escola que ele tem de futebol, mas é um cara de alto calibre, que o Botafogo já tentou até em alguns momentos, já conversou com ele, mas pelo menos com as informações que a imprensa botafoguense dizia, eram salários astronômicos de 3, 4 milhões de reais. Então, assim, isso aí vai depender muito do que o Textor está pensando pro Botafogo. Pagar 3, 4 milhões de reais num técnico é algo bem arriscado. Isso não quer dizer que a qualidade dele não mereça isso, mas é algo bem arriscado para o futebol de hoje, porque seria disparadamente o maior salário, talvez o dobro do salário do maior salário do futebol brasileiro, que eu acredito que seja do Abel Ferreira. Vai ter ali 1,5 milhão, 2 milhões de reais e tudo mais, mas sem dúvida alguma o currículo dele é muito forte, é o currículo do cara que chega para fazer parte de um projeto de 3, 5, até mais anos. O que a gente percebeu, Vene Casagrande, é que algumas coisas aconteceram e o John se afastou lá do Lyon, colocou outras caras para ficarem de frente lá, né? E ele também não tem mais o Crystal Palace. Então agora, ele mesmo falou, eu tenho mais tempo pro Botafogo. Será que ele tá... Eu acho que a resposta é sim, mas ele deve estar debruçado nessa questão do treinador do Botafogo. Você não acha isso, Vene? Claro, porque agora ele não tem mais outras tarefas, digamos assim, no seu dia a dia para resolver, e eram tarefas extremamente complicadas que exigiam muito tempo dele. Tanto é que ele a todo momento viajava para lá e ficava por lá. Mas agora ele está focado exclusivamente no Botafogo, eu não tenho dúvida que ele deve estar sem dormir, caçando um novo treinador. Ou comendo bolo de cenoura na casa dos outros. Tem isso também. Eu Ele gosto viaja. quando ele faz isso. Ele fez isso com o Luiz Henrique, né? Fez sim, então fez tô sim. certo. E deu muito certo, Deu né? muito certo. Veio uma Libertadores, o Campeonato Brasileiro, Olha e o Luiz Henrique lá. se tornou ídolo. Mas o Mancini, eu vou fazer uma leitura. Pra mim, ele tá cavando demais pra ser treinador do Botafogo. Gente, o profissional Você acha que vale? faz... O quê? Contratar o Mancini, pra mim é um baita treinador, mas tudo depende de quanto você vai pagar. Porque todas as vezes que eu faço a análise aqui em cima de uma contratação depende do custo, qual é o valor do investimento. E ele ainda tem um valor a pagar da multa rescisória do Renato Paiva, né? Porque o Renato Paiva ele foi demitido e tem multa rescisória. Então ele ainda vai ter esse custo, além de ter o custo de contratar um novo treinador. Mas é um bom treinador, sem sombra de dúvidas. Agora, se ele está com vontade ou não de treinar o Botafogo, isso para mim é óbvio. A pessoa que faz isso tá cavando muito, me lembra muito Vidal, né? Gente, ele até marcou dessa vez. loucura, Da outra vez ele ficou curtindo, viu o negócio de imóvel no Rio de Janeiro. Exato, comentou. Pô, marcou o fogão. Cara, ele é grande, cara. Ele não é um técnico pequeno, ele é grande. Pra ele estar fazendo Eu, isso... pra ser sincero, achei até que fosse fake na hora, tá? Falei Eu assim, também, "Boa, eu fui lá ver." O Mancini fazer isso... Eu fui lá ver. Porque, assim, teoricamente... Ele se desvaloriza fazendo isso. Porque, assim, eu sou o Botafogo, eu penso. Beleza, já que você quer muito treinar, então você vai aceitar esse valor E ele aqui, tá né? acompanhando, porque assim, não foi uma postagem aleatória com o Renato Paiva no comando. Foi, Renato Paiva caiu, ele marcou o Botafogo de novo. Então, cara, ele tá de olho na situação. Quais outros nomes vocês acham que poderia ser uma boa pro fogão? Eu vou já mandar minha mensagem, que você sabe que eu gosto de mandar mensagem. Eu tentaria o Jardim novamente, que tá no América do México. Eu tentaria ele novamente. Que foi o 0-1 lá no início do ano pro John, Ele né? é o André Jardine, primeiro nome que o Botafogo procurou. O Martim Anselmi acabou de sair do Porto. O trabalho dele foi ruim lá, mas é um cara que fez excelentes trabalhos aqui na América do Sul, principalmente no Independente Del Valle. É um treinador que eu acredito que também seja interessante pro Botafogo. Vale a pena, hein? É bom treinador. Jovem. Vai falando, gente. Quer que eu ser quero... mais ousado? Quero. Chega lá no Vojvoda, que tá um climinha meio tenso com Fortaleza, e fala, Vojvoda, não chegou o momento de você aceitar um novo projeto, não? Eu tenho isso aqui pra você.
Já tá um tempo lá, né? Não seria uma coisa assim, interrompeu um trabalho, né? Já que vocês estão em clima aí de romance, o não já tem. Seria uma boa, ô Vojvoda? Seria, com todo respeito ao Fortaleza, que é um clube que vem se notabilizando nos últimos anos como um candidato às vezes a título, tá sempre na Libertadores e tudo mais, tudo isso tem a ver com o Vojvoda. Então acho que ele subiria um degrauzinho na carreira quando ele pegasse um Botafogo e ele entendesse que agora o Botafogo é um time que disputa títulos, coisa que o Fortaleza faz aos trancos e barrancos, com toda a honra louvável, tá, o que o Fortaleza faz. Mas se o Vojvoda chega no Botafogo com a experiência que ele tem de futebol brasileiro, com as peças que o Botafogo vai dar pra ele, ele consegue ter um trabalho melhor. Caixinha seria uma boa pra vocês? Não. Nesse momento, não. Cara, o Caixinha pra mim tá abaixo do Renato Paiva, inclusive. Sério, Vene? Eu considero abaixo. O único trabalho excelente do Caixinha foi no Red Bull Bragantino no primeiro ano dele. Sim. Depois ele faz um ano brigando para não cair, pega o Santos, não consegue dar certo no Santos, muito pelo contrário. Então, eu jamais apostaria. Eu também pra ter o Caxias, eu fico com o Renato Paiva. E dizem que, assim, clima com elenco também não é o ideal, né? Pelo sério? Eu nunca ouvi isso. Sério, Vene? Lá no Santos não gostaram muito dele, não. Mas, assim... Pode ter sido o momento também, porque claro. O momento do Santos também não colabora. E às vezes o grupo, né, não encaixa com o treinador. Vocês falaram aí que o Mancini é uma boa opção, você sugeriu bom aí, o Vojvoda, né? Ô, DJ Careca, aquela música da Rita, você pode deixar ela separada até o Botafogo arrumar um novo treinador? Você pode deixar ela na agulha? Você sabe que música é essa, ô DJ? Então você pode, por favor, botar e eu vou deixar tocar, fica aberto, e aí o torcedor... entenda como quiser. Entendeu? Fernanda, é o L, é o A. Ficou. Entendeu? Aquela coisa assim, joguei pro universo. Se o universo pegar, Lucas Pedrosa, pegou. Mas aquele da facada do L... O Jesus já assinou com o Alnasser? Era uma boa também, cara. De verdade. O A eu acho muito difícil. O A eu também acho difícil, até porque no início, agora tem um mês... Eles trocaram farpas, não. O Arthur falou num podcast sobre o Botafogo e o John veio bem atravessado numa resposta publicamente falando... Isso aí esquece, você gente. sabe o motivo que você saiu daqui. Esse aí esquece. E pra quem não sabe, o Arthur Jorge era casado, né? Tinha a esposa dele. E aí teve uma fofocaiada toda lá no final do ano. E aí agora, nesse ano que ele veio ao Brasil agora visitar, todo mundo viu que ele está aí ao lado da Hannah, que era neta do Newton Santos e trabalhava lá no clube com a gente. Então isso foi uma grande... A fofoca do futebol foi parar até no nosso amigo Léo Dias. Então, para parar lá no Léo Dias é que estourou a esfera esportiva, não é mesmo, Lucas Pedrosa? Sem dúvida. Então, Léo Dias sempre atento. Eu acho que talvez esse, por uma questão até com o John ali, não sei, não é informação, é opinião minha, tá? A gente tá fofocando aqui. Eu acho que não, mas o L... Mas tá empregado. O L tá empregado já. Toca aí, por favor, DJ Careca. Rita, eu desculpo tudo. Oh, Rita, volta desgramada. Volta, Rita, que botafoguense. Perdoaria a facada do L? Aquele treinador lá, que até hoje, de vez em quando, tô conversando com Deus, Vene, eu falo assim, e se ele não tivesse saído? Não, mas... Será que em 23... superei. Gente, já superei. 24 foi lindo. Seria campeão. Isso aí é algo até lógico. Com a vantagem que tinha, com a forma como ele tinha um grupo na mão, o Botafogo teria sido campeão. Quem retornou para casa foi o Botafogo, sem treinador, Renato Paiva, demitido pelo John Textor, e agora o Botafogo repensa a temporada. Em silêncio, sem falar com a imprensa e sem a presença de muitos torcedores. Foi assim que a delegação botafoguense desembarcou ontem à noite no Rio de Janeiro, 3 dias após a dura eliminação na Copa do Mundo de Clubes. Alguns dos principais jogadores, como Savarino, Marlon Freitas e Alex Telles, ficaram nos Estados Unidos para aproveitar os 5 dias de folga que ainda restam. A reapresentação está marcada para a próxima segunda-feira, no CT Lonier. Até lá, a diretoria já espera contar com um novo treinador. Com a demissão de Renato Paiva no último domingo, o dono da SAF do clube, o norte-americano John Textor, é que lidera a busca por um novo comandante. Através das redes sociais, o italiano Roberto Mantini, que já foi alvo do Alvinegro recentemente, postou uma mensagem de apoio ao clube, dizendo, abre aspas, "Vamos Botafogo, você é forte. Boa sorte no campeonato." A publicação gerou alvoroço entre os alvinegros. Acho que o Botafogo tem
vários campeonatos para disputar ainda, né? Tem a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores, e com certeza vai se acertar e vai representar bem, vai voltar a ser o Botafogo que a gente gosta, né? O time que a gente tanto adora e vai lá no Newton torcer, não é verdade? Sob o comando de um novo treinador, ou do auxiliar, Cláudio Caçapa, o Botafogo volta a campo no dia 12, quando enfrenta o Vasco, no estádio Mané Garrincha, pelo Campeonato Brasileiro. Botafogo, bem-vindo à realidade nacional outra vez. Ronaldão, essa é a parte mais difícil. Você participa de uma competição de alto nível, com intensidade, com clubes respeitados. Aí você volta para cá e tem que remar tudo outra vez. E buscar, né, novos objetivos aí para poder voltar para essa competição. Acho que o pensamento deve ser esse do Botafogo. E do John Textor também. Tá muita gente falando aí nos bastidores, aquela coisa toda, que ele é traído, porque ele beijou o treinador e depois mandou ele embora. Amigo, se o cara mudou os planos lá em cima no voo e não deu certo, quem tem que mudar é o presidente. E se ele falou, já tinha conversado com o treinador, amigo, o Botafogo joga assim, eu quero o Botafogo indo pra cima, beirando os caras, pressionando, eu contratei você pra isso. Você vai fazer? Vou fazer. Aí chega no jogo, não, eu vi o outro lado difícil, então tem que ter esse... então você tá na rua, irmão, porque você não concordou, você não compactuou com o cara que te contratou. Então o técnico quer fazer o quê? Quer ir pra cima, quer ganhar jogos. O treinador pipoca na hora H, tem que mandar embora. Mas olha só, o Botafogo melhorou muito a condição dele na tabela do Brasileirão, sim, classificou para a Libertadores num grupo que estava difícil e foi bem, ganhando o Paris Saint-Germain. Eu acho que não era só isso, acho que no olhar do dia a dia, o estilo de trabalho não pode ser só por um jogo. Eu não consigo ver essa demissão por um jogo. O Textor ficou destemperado. Vê que ele é doido? Sei. Não sei. Eu acho que o Botafogo, com ele, conquistou os principais títulos da história, não é? Então, não dá pra dizer que o cara é de todo ruim. Eu espero que ele saiba mais uma vez o que tá fazendo, sim. Essa é a esperança, né, Renata? Porque, ao que tudo indica aí, ele, além de dono do clube, ele também quer escalar, né? E tem treinadores que não aceitam. Também pode ter tido essa Você acha, discussão. por exemplo, que a mamãe Leila faz isso? Escalar o time? Claro que não. Eu acredito que não. Até porque a Leila não entende de futebol, ela entende de gestão. Agora, de futebol, ela contrata, assim, entenda bem o que eu estou falando. Não é que ela não conheça, ela não entende... Mas a área dela não é escolher os melhores valores técnicos. Exatamente, parte tática, porque isso já faz parte do treinador. E também o presidente não precisa conhecer parte tática. Isso, eu né? joguei minha vida toda e não entendo quase de parte tática. Eu sei que é impedimento, pênalti. Então, e por isso que ele é modesto, Brasil. Entendeu? Então tem que ser sincero. Mas tem que tomar cuidado. Olha o que aconteceu na madrugada de ontem para hoje. Bota na tela, Thales Teixeira. Rapaz do céu. Ah, meu Deus do céu. Ei, rapaz. Cadê? Bota na tela, Thales Teixeira. Cadê? Roberto Mantini, treinador italiano, que o Botafogo queria antes do Paiva. Do nada, absolutamente do Neida, meteu um: vamos, Botafogo. Você é forte, boa sorte no campeonato. Se tem algo mais assim... Eu tô todo se querendo. Do que isso, Fernandão? Eu desconheço, Fernandão. Gabi, me ajudem aí. Isso aqui é igual a curtir 10 fotos antigas, like ataque, irmão. Entrou na seara que tu gosta, né? Fofoca. Fez fofoca, tu adorou. Se o John Textor não tinha notado ele ainda, agora com certeza anotou, né, Fernandão? É isso mesmo. Mas acho que já vinha anotando. Deve ter alguma coisa aí, GV. Essas coisas não acontecem assim, não. Cara, porque assim... Ele estava negociando, estava na dele lá. Voa, não voa, parece que vai, parece que não vai. Tudo certo. Aí agora, do nada, se ele fosse botafoguense, se o Castro fizesse isso, o Caçapa, o Lúcio Flávio, caras que já tem histórico no Botafogo, até o Lage lá, o maluco do Bruno Lage, beleza. Agora o Mantini, ele ainda não tá aqui, ele tá assim, João Textor, tô aqui. Oh my God. Oh my João God. Textor, tô aqui, João Textor. Gabi, tô errado, Gabi? Tá não, GV. E o Mantini, assim, pra mim é um ótimo nome pra ajudar o Botafogo nessa sequência de temporada. É um treinador que foi campeão da Euro com a seleção da Itália, foi importante pra Inter de Milão também, tem 3 títulos do campeonato italiano, tem um campeonato inglês com o Manchester City, então acho que é um ótimo nome, assim, tem uma bagagem de Europa, né, uma história de Europa, então acho que é um ótimo nome pra ajudar o Botafogo aí nesse restante de temporada.
Gabi Marino, você conhece a teoria do Carlos Alberto, nosso gênio incompreendido? Qual? Me conta. A teoria do Carlos Alberto é que ser treinador na seleção italiana na Euro, na Inter, o cara mora em Milão. Se ele sair com a roupa do Fernandão, ele é preso. Em Milão, o cara tem que ser de terno alinhado aqui, ó. É clima ameno, é água Perrier, é água Pellegrino, o gramado, a bola mal quica. O sol fala, buongiorno. Pra chegar aqui, pra treinar no Engenhão, Newton Santos, pegar aquele engarrafamento da amarela, vagabundo falando, água, coca, latão, olha a pele. É diferente. Eu não acho que não vai dar certo. Eu só acho que o campeonato tá rolando. Até ele pegar o clima da Avenida Brasil, até ele chega, provavelmente vai morar na Barra, né? Talvez mora na Barra. Chegar ali, aquele vulco-vulco na Barra, ex-BBB, ex-ator, não sei o quê, aquelas coisas, demora para adaptar, Gabi. Não sei se nesse momento não deveria ser um cara, ou português que já conheça aqui o vulco-vulco, ou alguém com mais experiência no futebol brasileiro. Tô errado, Gabi Marino? Não, o que me preocupa um pouquinho, GV, é a língua, né? Falar italiano com alguns jogadores ali que não falam a língua, né? Então isso me preocupa um pouquinho na comunicação treinador-jogadores. Mas assim, é um treinador que tem muita bagagem. E eu acho que isso aqui também dá uma resolvida, não? Pegar a linha vermelha, a linha amarela com isso aqui no bolso? Ajuda. Ajuda, né? Mas olha só, você pode ser duro que nem eu, rico igual o Fernandão ou milionário igual o Mancini. Que agora o pessoal vai falar Mantini, né? Agora virou Mantini. A hora que ele entra naquela amarela ali, fia, que tá engarrafado, nem Jesus salva ele. Porque não tem o que fazer, a não ser que ele vai igual o moleque Ney, que vai voando, Fernandão. Aí é outra parada. Que a hora que entra naquele mangue ali, esperto do Galeão, Paulinho sabe bem que o Paulinho morou no Rio. Aquele cheirinho de apresuntado que fica no ar ali, não adianta. Vaza qualquer carro, até o blindado. Quer ver? Se ele trocar uma ideia com o Ross, não sei se ele vem não, hein, cara? Porque o Rio de Janeiro a gente sabe que não é tão simples, ainda mais partindo ali pro Engenhão, a galera ali do Engenho de Dentro, Bom Sucesso. É óbvio que é brincadeira, mas, GV, eu compartilho um pouco do que tu pensa. Não sei se seria o mais interessante para trocar o pneu com o carro andando no Botafogo, apesar do Mantini ser um nome de muito peso, é um cara que entende do jogo. E uma coisa interessante aqui, o Mantini jogou também, eu gosto dessa conjunção, né? Dessa coisa que o jogador, o ex-jogador que jogou muito, jogador de seleção italiana, que consegue ser um bom treinador também, apesar de nos últimos tempos a gente não viu trabalhos bem mais pesados do Mantini. Mantini ou Mancini? O que mora aqui é Mancini, o que vem de lá é Mantini, então todo mundo Mancini. O do Mancini já vê. Acho que pode ser uma especulaçãozinha, alguma coisa. Essa área de fofoca é mais contigo. Mas dentro de todo o contexto, não sei se seria o ideal para fazer. Pode ser que venha e ganhe tudo. Eu concordo muito com você. Para mim não é nem questão de não ser o ideal. Para mim, não encaixa. Pode ser que chegue e encaixe? Sim. Como eu achei que o Paiva estava acontecendo e aí da noite para o dia o homem foi demitido. Mas não acho, porque acho que é um grande treinador. A Gabi trouxe pra gente todas essas informações que agregam muito, mas eu acho que o futebol brasileiro, principalmente o Botafogo, que o torcedor tá magoado com razão, não por conta só da eliminação na Copa do Mundo, mas por conta do histórico desse ano. Esse ano pro Botafogo, ganhou do PSG, beleza, grande feito, vai pra história. Vamos lembrar disso daqui a 10 anos. Mas a gente já passou da metade do ano em julho e o Botafogo só tomou porrada de todo mundo. Apanhando o Campeonato Carioca de todo mundo, Recopa Sul-Americana apoiou pro Flamengo, lá no... Como é que o Bocão fala? Troféu Joelma, lá em Belém do Pará. Depois, foi humilhado pelo Racing, fora e dentro de casa. Foi no Brasileiro ali, começou a encaixar. Foi pro Mundial, foi eliminado pro Palmeiras, que é um time que, pra mim, o Botafogo é muito melhor, mas muito melhor. Se o Botafogo já tivesse azeitadinho, o Botafogo atropelava o Palmeiras. Fico com pena do torcedor. Não sei se o John Textor tem um pouco dessa noção do que representa o Botafogo, o torcedor botafoguense. Agora uma pergunta, Gabi Marino e Fernandão, tá na internet, é verdade? Não sei, eu acho que não. Depende, né? Depende de quem tá falando. Wikipédia ou Wikipedia, tá no Wikipedia, é verdade? Não. Não, qualquer um pode mexer no Wikipedia. É isso aí, garoto. Então bota na tela pra mim, Thales Teixeira, rei do Tinder. Bota na tela pra mim, Tata, rei do Tinder. Roberto Mancini, pronúncia italiana, Roberto Mancini, Jesse
27 de novembro de 64. É um técnico e ex-futebolista italiano que atuava como atacante. É o maior artilheiro da história da Sampdoria da Itália, com 173 gols. Aquela, Maneirinho, aquela agora, Maneirinho, atualmente assinou com o clube Botafogo de Futebol e Regatas. E aí, Fernandão? E aí, Gabriela Marino? Com vontade, Gabriel. Não é verdade, GV, não é verdade. Não assinou. Qualquer um pode mexer lá, pode mexer os pauzinhos e colocar lá que o Mancini assinou com o Botafogo. Não é verdade. É só uma especulação, né? Alguns nomes que estão sendo ventilados aí nesse Botafogo agora, né? Tu já viu o seu? Rapaz. Como é que tá lá o Wikipedia do Getúlio Vargas? Melhor goleiro do mundo. Pô, não dá pra acreditar nessa, né? É, sua tia que editou, aquela velha. Foi lá e Padre Miguel pegou a internet de alguém que ela não paga Wi-Fi e editou. Treinadores especulados para o Botafogo. Bota na tela pra mim, por favor. E ó, Fernando, que esse dia minha mãe foi falar um negócio pra mim e ela falou assim, não fala da minha tia não, por favor, só quero te ajudar. Não fala coisa com Fernando não. Falei, não, mãe, relaxa. Bom, possíveis treinadores. Fernandão, Roberto Mancini, Pedro Caixinha, Sérgio Conceição, Stefano Pioli. Ou seja, os brasileiros... Cadê? Não tem uma folha aqui para rasgar, né? Não. Aqui é tudo digital. Os brasileiros não servem mais para nada. Treinador brasileiro agora virou soprador de apito. Só presta se tiver sobrenome e passaporte diferente do nosso. Quem seria o nome ideal para você, Fernandão? Não sei, GV. O Mancini, faz tempo que eu não vejo um trabalho do Mancini. O Caixinha... estava no Santos, não fez um trabalho interessante no Santos, acabou demitido, essas coisas acontecem. Fez um trabalho consistente durante um bom tempo no Bragantino. Os outros dois eu não conheço. Sérgio Conceição já vi alguma coisa, nada bem mais profundo. Com relação ao Stefano Pioli, também não conheço o trabalho. E o Textor deixou bem claro quando ele chegou no Botafogo, quando ele mandou o Anderson Moreira embora, que a preferência dele não seriam técnicos brasileiros. Isso aí já está claro para os brasileiros há muito tempo. E aí vem o Caçapa, mais para tapar um buraco, o Lúcio Flávio a pedido dos jogadores, entre aspas, mas eu acho que dentro do que o Botafogo precisa, seria alguém que conhecesse um pouco mais do clube, da história do clube, e um pouco mais de como é o futebol brasileiro e sul-americano. Não sei se algum, sei lá, um argentino, alguém que conheça o que acontece por aqui, GV. Um treinador que não saiba como funciona o futebol, tenha dificuldade para entender ou demore um pouco mais de tempo, o Botafogo pode pagar por isso. O maior inimigo do Botafogo esse ano chama-se planejamento. A delegação do Botafogo desembarcou nesta terça-feira à noite aqui no Rio de Janeiro. Jogadores estão de folga até a próxima segunda-feira, dia 7 de julho, quando se reapresentam no CT Lonier para o reinício dos treinamentos. Próximo jogo do Botafogo pelo Campeonato Brasileiro será na 14ª rodada, terça-feira, dia 15 de julho, no estádio Newton Santos, contra a equipe do Vitória da Bahia, já que o jogo pela 13ª rodada foi adiado pela CBF, jogo que está marcado para o estádio Mané Garrincha, em Brasília, o clássico diante do Vasco. O Botafogo, que está à procura de um novo treinador, com a demissão do português Renato Paiva, ainda nos Estados Unidos, John Textor, dono da SAF do Botafogo, está à procura então de um novo técnico. Não tem data para ele contratar este novo treinador, que deve ser estrangeiro. O Botafogo também está negociando para a contratação de novos jogadores e também está ainda conversando com o Nottingham Forest da Inglaterra, que já comprou o atacante Igor Jesus e que tem interesse em mais 2 jogadores do Botafogo, o zagueiro Jair e o lateral Cuiabano. Pois bem, pessoal, tá mais um vídeo, né? O time do Botafogo que já chegou aí no Rio de Janeiro, já está aqui no Brasil, pronto, né? Aí para voltar às suas atividades normais. Lógico, vai ter alguns dias de descanso, né? Porque também ninguém é de ferro, mas logo em seguida aí já vai estar voltando às suas programações normais de treino, porque já tem aí, né, a preparação para o Campeonato Brasileiro, né? A gente sabe que o Botafogo está aí também buscando, né, jogos do Campeonato Brasileiro e vamos ver como é que o time do Botafogo vai se comportar aí, né, após esse Super Mundial de Clubes. Lembrando que o Botafogo já chegou, né, sem o seu treinador, então tá aí na busca de um novo treinador. As negociações já estão abertas para fechar com um novo treinador. Tem alguns nomes especulados, mas nada, né, definido.
o Textor, né, o perfil que o Textor quer é um perfil ofensivo, né, um perfil que seja completamente chamado de Botafogo Way, né, aí pelo o dono da SAF, né. Então o Botafogo tem alguns nomes na mesa, né, a respeito, né, entre os nomes que passaram pelo o clube, né, a gente tem aí o Castro, né, o Luiz Castro, que é um dos nomes cortados a voltar ao time do Botafogo. Arthur Jorge, acho um pouco mais difícil. O Arthur Jorge tá lá, né, na Arábia, então acho mais difícil ele vir para o time do Botafogo. Mas tem também o Caixinha, né, vamos ver como o Textor vai trazer esse treinador. Lembrando que o Textor já falou que não quer treinador brasileiro, ele quer um treinador estrangeiro, de preferência português. Então, quem será que vai assumir esse time do Botafogo? Mas na sua opinião, vocês acham que qual perfil seria o mais adequado para assumir esse time do Botafogo? Quem vocês acham que deveria assumir, ser o responsável técnico, ser o técnico para esse time do Botafogo? Lembrando que o Botafogo vai sim abrir aí essa janela de transferência com algumas contratações, tá? Tem aí esse rumor aí do Thiago Almada, né, que o empréstimo dele acabou, né, lá para o Lyon. Só que o Thiago Almada quer ser negociado, tá? Ele não quer permanecer no time do Botafogo, segundo algumas especulações. E ele quer sim, né, ser negociado. Então, acredito que o Thiago Almada não vai ficar no Botafogo, vai sim ser negociado a pedido do jogador, né? Então, fica no Botafogo quem quer. Por mais que ele tenha sido muito feliz, a torcida gosta muito dele, mas ele acha que é melhor ele estar jogando, né, fora do Brasil, estar jogando em uma liga maior, né? Se tivesse ficado no Botafogo, estaria jogando o Super Mundial de Clubes, mas não quis ficar, foi para o Lyon. E agora o seu contrato de empréstimo acabou e ele volta ao time do Botafogo, mas será negociado. Mas e aí, o que vocês acham de tudo isso? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!